Olá a todos, muito bem-vindos. Então vamos começar então a nossa aula, onde a gente vai analisar dessa vez a fonte da caixa JBL, PRX 625, mas a descrição do circuito aqui serve para toda a linha PRX 600, ok? Aqui temos então o diagrama em blocos da fonte. Então temos aqui o circuito de entrada C, com o soft start e o dobrador de tensão, depois a fonte principal, que é uma fonte do tipo half bridge, que vai gerar as tensões de mais 15 e menos 15, além das tensões principais aqui. No primário dessa fonte nós temos uma fonte de 30 volts e uma de mais 15 volts control, que vai alimentar o circuito da fonte principal. Depois, como fontes auxiliares, nós temos uma tensão de mais 5 volts, mais 5 VDD e VGD, que é a tensão que vai fazer o bias lá para os amplificadores classe D. Então o circuito de entrada C corresponde a esse esquema que a gente está vendo aqui, e a primeira parte dele é o filtro EMI-RFI. Então esse filtro tem a finalidade de evitar que ruídos que venham da rede elétrica entrem no circuito da fonte e que ruídos gerados pelo circuito da fonte sejam injetados na rede elétrica. Então todo equipamento, hoje em dia possui este tipo de filtro na entrada AC. E aqui nós temos nosso circuito de soft starter. Então no início, no instante power on, a corrente IN aqui circulou através de RT601, limitando a corrente inicial. Conforme os capacitores se carregam da fonte, vai surgir então a tensão de mais 5 volts VD, atracando o relé, e agora então a tensão passa direto através do relé, passa para o restante do circuito e não passa mais pelo resistor de entrada. Depois do soft start, nós temos o circuito retificador dobrador da caixa. Ele é composto pela ponte retificadora D601, pela chave W2, pelos capacitores C610, C611, os resistores R603, R604 e os dois capacitores de filtro de alta frequência C612, C613. Em 220 volts AC, a chave W2 está comutada entre o pino 2 e pino 1. Desta forma, no semiciclo positivo da caixa, a tensão positiva passa pelo D3, é retificada pelo diodo D3 da ponte, indo então até os capacitores C610, C611. Observe que os dois capacitores estão em série e a junção entre eles aqui não está conectada a nada. Nós temos aqui então a tensão carregando os dois capacitores, com aproximadamente 150 volts. Durante o semiciclo negativo, o sentido aqui se inverte. Então a corrente agora passa por D1, indo até o C10, e o retorno se dá através de D2, que retorna para a rede elétrica. Eu tenho então a carga completa em cima dos capacitores C610, C611. Como as características desses capacitores não são iguais, isto é, ESR interna, entre outras características, a carga em cima deles poderia não ser uniforme, não ser igual. Então, para garantir isso, é colocado dois resistores em série, formando um divisor resistivo. Então, esses resistores garantem que eu vou ter 150 volts de carga em cima de cada capacitor. Além de que, quando eu fizer o power off, desligar a chave geral da caixa, eles também vão descarregar a carga que sobrou neles aqui, para que a caixa pare de funcionar. Os capacitores C612 e C613 são filtros de alta frequência. Agora, quando a caixa está conectada em 127 volts, a chave então vai estar conectada do pino 2 para o pino 3. No semiciclo positivo do sinal AC da rede elétrica, então vai passar pelo D3
indo até o C610, retornando pelas chaves, pelos pinos 2 e 3 das chaves, e retornando para a rede elétrica. Dessa forma eu carrego C610 com aproximadamente 150 volts. No semiciclo negativo ocorre o inverso. A corrente agora vem pela pino 2 e 3 da chave, passa pelo C611 e retorna à rede elétrica através de D2, que está polarizado inversamente. Dessa forma então eu carrego o C611 também com 150 volts. A soma de 150 volts do C610 com o valor de 150 volts do C611 resulta nos 300 volts na saída. Então, tanto em 110 127 volts quanto em 220 volts AC, eu sempre vou ter 300 volts em cima entre o negativo do C611 e o positivo do C610, como está indicado aqui no esquema. Saída da fonte primária. Aqui nessa saída a gente tem alguns divisores e algumas características que a gente tem que prestar atenção quando for analisar o restante da fonte. Essa tensão VPRI é utilizada para gerar a tensão de 30 volts, como a gente vai ver mais adiante. Ela é obtida através de um divisor resistivo com um resistor 75K em série com um resistor de 24K. Fazendo um cálculo rápido, podemos ver que nós temos, por proporção, o resistor 75K ele é 3 vezes maior que o resistor de 24K. Então nós temos uma proporção de 3 para 1. Dividir os 300 volts por 4, temos 75 volts. Isto é, 75 volts vai estar a queda de tensão em cima do resistor de menor valor. Enquanto que no resistor de 75K, que é 3 vezes maior, 225 volts. Então a tensão VPRI é 225 volts. Um detalhe interessante aqui agora para prestar atenção. Essa tensão de 300 volts ela é nominal. Na prática ela é sempre um pouco mais baixa. Por quê? Porque dificilmente a nossa rede elétrica vai estar 220 volts AC ou está 127 volts AC. Vai estar sempre um pouco menos. Então essa tensão aqui vai estar em torno de 280 a 270. Consequentemente, essa tensão de 225 vai estar 190, 180, até talvez um pouco menos, mas não influencia no funcionamento da caixa. A saída da fonte primária então fica dessa forma. Entre VBOOC e SMPS-Ref temos 300 volts. Observe que o SMPS-Ref é o negativo geral dessa fonte aqui. Do VPRI para o SMPS-Ref temos 225 volts. E do meio VBOOC para o SMPS-Ref 150 volts. E do VBOOC para o meio VBOOC também 150 volts, mais 150 volts. Temos um divisor aqui. Essas tensões vão alimentar os demais circuitos. Mais 15V Control. Bom, para que o circuito principal da fonte funcione, nós precisamos dessa fonte aqui funcionando, 15 volts. Ela vai alimentar os integrados chaveadores da fonte. Ela funciona em duas etapas diferentes. No primeiro instante, quando o oscilador principal da fonte não está funcionando, ela é gerada da seguinte forma. A tensão VPRI entra pelo coletor do Q610, aqui embaixo, enquanto a tensão VBOOC passa por esses 3 resistores de 255K cada um, polarizando a base, que está amarrada a um Zener de 30 volts. Então nós temos aproximadamente 30 volts no emissor do Q610. Essa tensão então passa pelo D609, pelo R642, chegando aos coletores desses 3 transistores, que são na verdade um circuito regulador de 15 volts. Quando aparece então os 15 volts, a fonte principal começa a funcionar. Aí acontece a segunda parte. Quando os 15 volts surgiu aqui e o oscilador principal começou a funcionar, a nossa fonte começa a operar. Então aqui no canto superior direito temos o nosso chopper, que começa a induzir uma tensão nesse secundário aqui. Essa tensão do secundário
é retificada pelo D610, que passa pelo R642, chegando até o coletor dos 3 transistores reguladores, mantendo então os 15 volts. Ao mesmo tempo que essa tensão é retificada pelo D610, também é retificada uma tensão pelo D608, que por sua vez irá polarizar a base do Q611, que irá colocar o coletor, a tensão de coletor para a terra. Observe que a tensão de coletor dele é a mesma tensão da base do Q610. Dessa forma, eu estou cortando o Q610. Então, esse regulador de baixo para de funcionar. Esse circuito é como se fosse uma chave. No momento que a fonte principal começa a operar, ele desliga essa fonte inicial de 30 volts, porque agora o circuito passa a ser alimentado pela própria fonte principal, até que se desliga a caixa pela chave principal. A fonte principal. Então, a fonte principal dessa caixa é uma fonte do tipo Health Bridge. Ela é composta basicamente por 2 circuitos integrados: o gerador PWM TL494, que é o U602, e o Drive Gate FAN7380, e os 2 IGBTs de potência, que é o Q605 e o Q606, que é o 20N60T. O gerador PWM TL494 está aqui em detalhe. Vamos dar uma analisada nesse circuito. Ele está configurado no modo Self Oscillator, recebe aquela alimentação de mais 15 volts control, que a gente viu anteriormente. Ela entra aqui no pino 12 e, de acordo com os componentes que ela foi configurado aqui, ele começa a oscilar. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor dele aqui, esse aqui é o esquema elétrico a partir do datasheet, tá? Então, baseado nos componentes que estão nos pinos 5 e 6, que é o RT e o CT, vai gerar então a frequência de funcionamento interno. Essa frequência é dada pela fórmula 1/2RT vezes CT. Aqui embaixo então nós temos a forma de onda que vai estar presente nesse pino ali do CT, que é uma dente de serra, E aqui nós temos as nossas saídas então em contrafase, que sai a saída output 1 e output 2. A tensão média desse pulso é a mesma tensão de alimentação geralmente. Então aqui no caso 15 volts, então a amplitude desse sinal vai ser de 15 volts. Aqui observem que a frequência é fixa, Então aqui está o diagrama interno dele mais detalhado. Aqui à esquerda um diagrama em blocos e aqui à direita um pouco mais detalhado aqui no centro da tela, Então nós temos um oscilador principal que vai estar nos pinos 5 e 6. Nós temos um Dead Time Control que vai estar no pino 4. Nós temos 2 amplificadores de erros, podem ser utilizados ou não. Nós temos um feedback no pino 3, que também pode ser utilizado ou não. Nós temos uma tensão de referência saindo pelo pino 14, o GND no pino 7, e aqui o Q1 e Q2, que são as saídas. Então as saídas estão correspondendo ao pino 8, 9, 10 e 11, sendo que o 11 e o 8 são os coletores e o 9 e o 10 são os emissores. Aqui nós temos um pouco da identificação do que a gente viu ali, mas no circuito da JBL. Então aqui nós temos uma tensão de referência que é de 1.8 volts, e essa tensão de referência está sendo utilizada para gerar uma tensão de feedback. Então essa fonte não recebe um feedback do secundário, ela trabalha uma frequência fixa com feedback fixo, porque ela é uma fonte de alta potência. Aqui nós temos o nosso capacitor CT e aqui nós temos o resistor RT. Veja que o capacitor CT está em série com o resistor de 10 ohms ligado ao pino 5, e em paralelo com ele nós temos o Q612, que a gente vai ver futuramente qual a função dele. E aqui nós temos a saída
high out e low out, isto é, high side out e low side out. Temos dois resistores aqui de pull down de 1K e a alimentação de 15 volts, como eu já tinha falado. Então esse circuito, quando recebe essa alimentação de 15 volts, automaticamente já gera os pulsos na saída. Ele não depende de nenhum comando externo para que socorra, basta alimentar ele com 15 volts e ele vai gerar os pulsos na saída. Isso é muito útil na hora de fazer uma análise de defeitos. Aqui então nós temos o FAN7380, que é o drive gate. Então esse circuito integrado vai pegar esses pulsos que entram pelos pinos 1 e 2 e vai dar um ganho de corrente nele, condicionar esse sinal para que excite os dois IGBTs. Então nós temos o nosso high side, né, composto por Q601, Q602 e Q605. Aqui nós temos aquela famosa configuração de totem pole para dar um reforço de corrente e fazer a carga e a descarga do gate, né, como a gente já estudou anteriormente. O C627 é o capacitor de bootstrap e aqui nós temos o nosso diodo para fazer a carga do bootstrap, né? Então vai no mais 15 volts control. Quando o low side é ativado, é colocado este lado de baixo aqui do capacitor em potencial negativo, então ocorre a carga do capacitor. Quando ocorre a inversão do pulso, essa carga é utilizada, essa tensão carregada no capacitor vai para o pino VB, que é o pino 8, que é o coletor do transistor high side, como a gente viu internamente, né? E ela é drenada então para o pino 7 para excitar aqui o gate do IGBT de saída. Esses capacitores e resistores aqui são filtros para evitar ruídos e melhorar o desempenho do circuito. A tensão de V-bulk é aquela que a gente viu que é retificada lá no primário. SMPS Ref é o GND dessa mesma fonte. Então aqui, como eu falei, temos as entradas dos sinais H-in, L-in, bootstrap, totem pole, né, e o high side e o low side, devidamente identificados. A tensão de V-bulk é 300 volts, SMPS Ref é 0 volt e na sequência temos a saída do pulso, então gerado por esse circuito, né, por esta malha. E vai ser então levado até o primário do transformador. Do outro lado nós temos um fusível, interessante, né? Tem um fusível principal aqui e vai até o meio V-bulk, isto é 150 volts. No secundário da fonte nós temos então os retificadores aqui, que vai gerar então, vai surgir então aqui, vão retificar, né, as tensões de mais VB e menos VB, e essas tensões por sua vez vão vir para as fontes auxiliares. Vai gerar a tensão aqui de menos 5, mais 5, depois menos 15 e mais 15. Então aqui vejo que essas quatro tensões aqui são geradas com reguladores tradicionais, né? 7915, 7905, 7805, 7815. Então reguladores convencionais. O próximo circuito então que a gente tem de fonte, nesta caixa, né, é o circuito que faz o mais 5 volts VD. Então esse mais 5 volts vai pegar a tensão de VCC, entrar aqui no source do MOSFET, e nós temos um outro TL494 também gerando pulsos aqui para controlar então o chaveamento desse MOSFET. Observem que essa fonte aqui é uma fonte do tipo step down. Veja que o diodo aqui está polarizado para o GND e a bobina está depois do diodo, então é um regulador do tipo step down. Outra coisa interessante de ser notada aqui é que ele só está utilizando uma das saídas do integrado. Esta fonte ela funciona através de um sincronismo com um gerador de clock principal. Então veja que aqui nessa parte de baixo ela recebe 125 kHz que vem lá de um circuito a cristal que contém nessa caixa. Então essa frequência vai atuar em cima do CT aqui, ó, do capacitor CT. Então após o início de funcionamento da caixa,
e esses osciladores entrarem em operação, ela é sincronizada com esse 125 kHz do clock principal. O resultado então é uma fonte de mais 5 volts que vai ser utilizada para alimentar vários circuitos aí. Novamente observem que a configuração aqui é do tipo Self Oscillator, então basta alimentar o CI e essa fonte tem que funcionar, tem que gerar pulsos na saída aqui, certo? E aqui nós temos uma outra fonte step down, mas essa para gerar a tensão de bias VCC, que é aquela alimentação referenciada no menos VCC para alimentar o estágio de amplificação, o low side especificamente. Então observem que ao invés de a tensão estar entrando no source, ele foi colocado no GND, enquanto que o GND do CI foi colocado no menos VCC. Então a referência é a tensão negativa, então estou fazendo um regulador de tensão negativa aqui, porque a entrada está aterrada e o GND está conectado ao menos VCC. É exatamente o mesmo circuito que a gente viu anteriormente. O que muda são os valores dos componentes, principalmente aqui de feedback, porque a tensão de saída é diferente, não é mais 5 volts, é outra tensão, uma tensão um pouco mais alta, se não me engano é 12 volts nesse equipamento, mas é exatamente o mesmo funcionamento, ok? Sinal sync. Esse sinal de sincronismo é enviado para a fonte principal. Lembra que a gente viu aquele transistor lá em cima, lá na fonte lá? Então, quando a caixa começa a operar, um sinal de clock de 250 kHz chega aqui nesse transformador T602. Ele faz o isolamento aqui, porque aqui nós temos o primário da fonte e deste lado nós temos o secundário da fonte. Então as terras são diferentes. Podemos observar isso pela indicação de terra aqui no esquema elétrico. Veja que aqui é um símbolo e aqui é o SMPS-Ref. Então é necessário um transformador ou um fotoacoplador, algum circuito que isole este circuito. Aqui foi utilizado um pequeno transformador de pulso. Então, surgindo esses 250 kHz, que é a frequência utilizada lá para o amplificador principal, ela então irá chavear o nosso 494 da fonte principal. Então a fonte irá entrar em sincronismo com essa frequência aqui. Dessa forma a gente evita ruído, menor consumo e o circuito todo trabalha junto, né? Evitando assim problemas maiores. Então esse foi o funcionamento aí da fonte da JBL PRX600 séries, né? Serve para vários modelos dentro dessa série aí. E é uma fonte bastante robusta, relativamente fácil de trabalhar, e eu acho que com os detalhes que a gente passou aí vai facilitar bastante o trabalho no futuro aí. Então essa era a aula de hoje, até a próxima, muito obrigado.